Boa tarde, Sarkis. Bolha aqui, parabéns pela vitória. Eu queria que, primeiro, para já começar com o assunto chato, para a gente tirar da frente do caminho, que você falasse sobre o depoimento do Rainbow hoje no pré-jogo, que ele falou que tinha um colega de vocês que derrubava o psicológico do time, irritava todo mundo, e que agora que ele não vai estar mais no CBLOL, o time inteiro prometeu que vai se esforçar, e até o psicológico dele, a mentalidade dele e do time melhoraram muito. Eu queria que, obviamente sem citar nomes, eu queria que você falasse como é que tá o time do Santos agora, e em comparação às duas últimas semanas, e rapidinho assim falar dessa Ashe, que tá voltando agora com força. Tá, vamos lá, vou colocar em pontos, igual você perguntou. Sobre o depoimento do Rabel, foi muito uma questão de ambiente e, como pode-se dizer, encaixando dentro e fora de jogo, sabe? Então, teve algumas coisas que deixaram a gente com um ambiente meio ruim, com o que estava acontecendo. Então, essa pessoa que ele fala, não preciso citar nome aqui, ela não estava, tipo, num bom momento em questão pessoal, porém essa pessoa, ela fez com que a gente chegasse aqui, então a gente agradece muito essa pessoa, ele se esforçou muito durante muito tempo, ele só apenas está num momento não muito bom, mas a gente conta muito com ele para futuro do campeonato, sabe? Não é apenas tipo, essa peça nunca mais vai entrar no CBLOL, não, não é exatamente assim. É tudo uma questão de momento, então esse momento não era algo que estava dando certo e a gente precisava mudar a atmosfera do nosso time, a gente precisava de alguma coisa nova para a gente conseguir se reerguer, sabe? Depois dessas 4 derrotas. Então, eu não colocaria isso, então eu colocaria como algo futuro, onde a gente pode voltar a usar essa pessoa para a gente ganhar partidas, ganhar uma semifinal, uma final de CBLOL, porque ele é um jogador muito bom. E então é apenas um momento, eu não vejo isso da mesma forma que o Abel vê, então isso é o que eu falo sobre esse assunto. E pegando já no pique da Ashe, o que acontece foi, alguns dos AD Carries onde eram os mais fortes, eles foram muito nerfados, então a Férias e Varus foi os que mais sofreram, inclusive esse patch de agora o Aférios tomou outro nerf, e a Ashe ela tem uma runa que faz ela ficar muito forte, que é a proximidade de velocidade, eu não lembro exatamente a runa em português, Velocidade de aproximação. mas isso, correto. Que você ganha movimento speed debilitando os inimigos, só que na Ashe você consegue dar o slow no auto-ataque, então isso faz com que você tenha um auto-spacing, que é aquele kite muito mais fácil, muito mais ágil. Então eu acho que isso facilita e deixa a Ashe bem forte. O nerf nos outros ADs. E a lane phase da Ashe é muito forte, com tracking de jungle e potencial de iniciação. Eu acho que, na minha opinião, o Ashe é o boneco mais forte de AD Carry no momento. Para mim, ela tá tipo Tier S, o mais forte de todos. Então, pode ter certeza que a Ashe ou vai ser picada ou banida em praticamente todos os jogos do CBLOL daqui para frente. Beleza, Sarkis. Obrigado, meu querido. Valeu, Bori. Tamo junto. Fala, Sarkis, parabéns pela vitória, Wesley Pereira do Decode Esportes. Dado esse cenário que você comentou agora sobre o ambiente da equipe e tudo mais, sem falar ainda a situação da adição dos dois caçadores, o Arise, que vem se destacando na solo queue, e o Melchior, que chegou recentemente, eu queria que você comentasse como está sendo a projeção da equipe para atuar ou apenas com um dos jogadores ou atuar com os dois nas próximas 6 rodadas que são cruciais para o objetivo da equipe, que é chegar nos playoffs do CBLOL. Boa tarde, Wesley. Então, colocando assim em prática, o que acontece num time onde tem reservas e tá nessa disputa dos playoffs do CBLOL? A gente geralmente tem 2 ou 3 dias de teste, certo? Onde a gente está escrimando contra os outros times do CBLOL e a gente alterna esses jogadores e o que tiver o melhor desempenho chega ali nos últimos 2 dias com todas as screens e o time fechado para isso, certo? Então, o Arise ele é sub-top, então ele é sub do jackpot. Então, é bem questão de desempenho individual nos treinos
e como essa pessoa encaixa no nosso coletivo, no nosso time. Tanto serve isso pro Juzinho, tanto serve isso pro Melchior, tanto serve pro Arise. Então, a pessoa que desempenhar melhor nos treinos e, tipo, tiver encaixando mais com o time que vai jogar, é a pessoa que vai ser escalada, praticamente é sempre assim. Então, é mais uma disputa de vaga ali mesmo, de verdade, onde o melhor vai sempre estar jogando. Então, é basicamente isso. E nessas 6 rodadas, a gente vai usar o que for preciso para a gente ganhar, seja Ryze, seja Jackpot, Melchior, Ryoga, eu, Juzinho, independente, sabe? Então, a gente vai usar tudo que a gente tem para ganhar o resto das rodadas e chegar com tranquilidade no playoff. Entendi, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Fala, Sax, boa tarde, cara. Heitor Fonseca falando, ainda falando sobre as novas peças aí do time do Santos. Hoje o Melchior jogou, o Melchior, que, enfim, é uma dessas peças que vem sendo estudada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que tem sido o Melchior como parceiro de treino, quais foram as suas impressões, tanto com a gameplay quanto com a postura. Quem conhece o Melchior sabe que ele é um jogador muito explosivo, ele gosta muito de falar bastante, puxar o jogo, tomar decisões. Ele, antigamente, né, ficava bastante nervoso durante as partidas. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Certo. Então, acho que quando você, tipo, traz uma peça nova, ela, tipo, muda tudo no time. Então, quando o Josinho chegou, mudou bastante coisa. Quando a Ryze chegou, mudou bastante coisa. Então, quando o Melchior chegou também, mudou bastante coisa de como jogar, como a gente draftar. Então, tem muita coisa. Mas eu acho que, tipo, essa semana ele veio bem nos treinos, a gente conseguiu ter uma boa semana. E hoje no stage ele acabou conseguindo impactar um bom jogo. Ele jogou muito bem em volta do mid, deixando a Kiana na frente, que era uma da condição de vitória nossa no mid game, que é ela que vai chegar no flanco, que vai startar as fights, que vai, tipo, meio que trazer a nossa vitória. Então, eu acredito que ele fez uma boa partida, mas eu vou ir conhecendo ainda. Acho que uma semana é difícil de falar, mas o que importa é dar o 100% durante a semana, a gente chegar no CBLOL e conseguir aplicar o que a gente treinou durante a semana e sair com a vitória. Obrigado, Sarkis. Valeu, obrigado. Pode ir, Vitor. A pergunta que eu faria já foi feita. Já. Beleza, Fábio, valeu. Fala, Sarkis, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Sarkis, eu vou insistir nesse ponto que começamos a coletiva, né? Porque, assim, não foram citados nomes, e se você prefere não citar nomes, tudo bem, respeito totalmente, mas acredito que meio que fica numa entrelinha sobre quem que possa ser, porque a gente viu uma contratação no meio do split, na posição de um jogador específico, e ele não atuou hoje, né? Inclusive o Melchior fez a sua estreia hoje. Mas enfim, como eu falei, se você prefere não citar nomes, respeito completamente. Mas eu queria insistir porque você levantou um ponto que você diz, não é que ele tá fora do CBLOL, a gente ainda conta com ele. Mas não foi isso que o Rainbow deu a entender na entrevista que foi publicada hoje, né? Peguei aqui a legenda dele, ele falou assim, mas como agora esse colega não vai mais estar no CBLOL, entre aspas, né? Então eu queria saber como que tá isso exatamente dentro do Santos, né? Porque o Rainbow disse uma coisa e você agora falou uma outra coisa que não é bem isso que ele falou. Não sei se o Rainbow pode ter dito com cabeça quente. Enfim, quero o seu posicionamento sobre essa contradição agora. Cara, o posicionamento sobre isso é que quem decide isso, quem vai colocar isso em prática é simplesmente a comissão técnica. Como eu falei, treina quem tiver melhor, quem deixar o time mais leve, quem deixar o time mais à vontade, quem vai jogar é essa pessoa, independente da rota, independente de quem seja. O que eu falei é que a minha opinião é contrária à do Rabel, dada. Como eu falei, eu acho que tipo assim, é apenas um momento. E esse jogador ele pode sim trazer muita coisa. Foi um jogador que ele é muito bom. E quando ele está no seu momento, como a gente viu no circuito, ele foi melhor da partida muitas vezes. Então, eu não concordo, mas isso é a minha opinião, Sarkis, jogador, isso é só eu falando. Mas como eu falei, quem decide isso é a comissão técnica, é o Jake, é o Mora, é o Jake, é o patrão, é o Haller, são eles que decidem, eles que vão falar, a voz é deles, eles que decidem quem vai jogar, quem tá jogando melhor e quem vai atuar no CBLOL.
Então é isso. Beleza, Sarkis, obrigado, viu? Valeu. Boa tarde, Sarks. Parabéns pela vitória. Quem tá falando é o Bruno Andrade, pela Base Rush. Eu queria que você falasse pra gente do jogo de amanhã. O Santos enfrenta a PEN amanhã, é um jogo contra o líder, é um jogo que talvez para vocês possa valer muito. E eu queria que você falasse como que tá a preparação para esse jogo e se o Santos vai vir um Santos completamente diferente, não só das últimas semanas, mas voltar aquele Santos lá que enganchou as 4, 5 vitórias seguidas. Então, a partida de amanhã, ela tem um peso enorme pra gente, porque, como você comentou, é contra o líder, contra a PEN, e essa vitória pode trazer uma classificação, pode trazer uma facilidade para a gente entrar nesses playoffs. Então, como a gente está 1-1 contra a PEN, só que acabou que a vitória deles foi mais rápida que a nossa, eles escolhem um lado, então a gente tem que estar preparado para os dois lados contra a PEN. E o nosso trabalho foi muito bom essa semana, estou bem contente com o que a gente fez essa semana de treino, como a gente desempenhou hoje, e eu espero que a gente consiga colocar o 100% contra a PEN e realmente jogar. Acredito que o último jogo contra a PEN a gente não jogou, na minha opinião, a gente só acabou givando as coisas. E então, é basicamente isso, a gente tentar sair com a vitória contra a PEN e facilitar a nossa ida para os playoffs. Sarkis, uma pergunta rapidinho, cara. Heitor, de novo, você disse que a Ashe é o campeão que está bem contestado aí, uma das mais roubadas nesse patch. Eu queria que você desse 2 opções de counter aí pra galera que vai tentar jogar contra isso na solo kill. Rapaz, complicada essa pergunta. É que acho que counter é uma palavra muito forte contra a Ashe. Eu acredito que a lane dela é realmente muito forte, onde já tem, acho que matchups evens, não tem nenhum counter muito grande. Então você pode jogar com a Zaya, que o Drop jogou hoje, é uma boa opção, por causa que você tem a ultimate para counterar a ultimate da Ashe. Você tem o EZ, que o Bivoy jogou, que foi um pick onde ele simplesmente apanhou a lane phase toda, mas depois ele conseguiu escalar e ele fica meio difícil, ele é ensaboado, né, de pegar. Então acho que para mim esses 2 picks são muito bons e são os que conseguem tipo evitar a Ashe numa parte do jogo onde essa parte assim é meio complicada, sabe? 2 itens geralmente dos outros AD são os melhores que os itens da Ashe, 2 itens. Então basicamente pensar nisso e achar uma resposta. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, Heitor. Tamo junto. Beleza. Boa tarde, Ridan, Heitor Fonseca aqui. Cara, queria que você falasse um pouco sobre a Vivo Cage. Né? Ela vem tendo resultados não tão constantes aí e chegou numa fase do campeonato que ela precisa ganhar e só ganhar. Então, eu queria que você falasse o que você acha que o time precisa fazer para voltar ao campeonato. Eu acho que nossa fase é mais em stage no dia, assim, porque nos treinos a gente consegue treinar, consegue mostrar resultado, mas chega no stage, acontece uma merda ou outra, alguém tá confuso com o que quer fazer, e a gente não consegue seguir o nosso plano de jogo certinho. Fala, Ridan, o SPL da Good Sports. Cara, com a partida de hoje, agora só faltam 6 rodadas para o encerramento da fase regular. E ainda assim, vocês têm chances de se classificarem para os playoffs. Porém, a gente meio que fica com essa dúvida de quando que a Vivo Cage vai começar a entrar no trilho, já que o objetivo de vocês, assim como todas as equipes, é chegar nos playoffs. Com muito trabalho, com certeza, e ganhando amanhã, claro, porque nossa fase a gente vai ter que mostrar uma constância que a gente não tá tendo pra gente conseguir o playoff, então tudo vai depender de nós. Ridan, boa tarde. Quem fala é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush, e eu queria que você falasse do seu momento individual. Como você acha que você está jogando? Tipo, eu sei que a Vivo Cage está vindo de uma série de derrotas e tal, mas você acha que você está
contente, tipo, com os jogos que você está apresentando? Você acha que você precisa evoluir muito mais? Queria que você falasse desse lado mais um pouco individual. Eu sinto que estou tendo uma constância em geral, assim, porém eu sinto que também não estou fazendo, eu poderia fazer mais, com certeza. Então, não estou necessariamente insatisfeito com o meu desempenho, mas eu sinto que eu poderia fazer mais que eu estou fazendo por agora. Boa tarde, Ridan, Bolha aqui. E aproveitando desse gancho em questão de desempenho, a gente sabe que no nível que vocês jogam é muito mais macro gaming do que microgaming, mas o microgaming também pesa. Eu queria que você falasse como que um jogador profissional, na tua situação, por exemplo, que você mesmo acabou de falar, eu preciso melhorar o meu jogo. Quando você fala isso, você fala mais mecânica, microgame, ou você fala da parte do macro de eu tinha que ter dado um TP ali, tipo, meio segundo antes, ou eu controlei a wave errado. Como que um jogador profissional trabalha isso? Eu acho que é um geral, assim, tudo. Tipo, você não costuma trabalhar só uma coisa e, tipo, e depender só dela. Você tem que, tipo. O jogo é jogado, tá ligado? Então, se você ficar dependendo de conceito, você vai se perder no micro. E se você depender de micro, você vai pecar no conceito também. Então, tem que ser, tipo, uma balança perfeita do que você pode e não pode fazer. E na hora você conseguir analisar e ter a resposta mais rápida que você pode. Beleza, Ridan, obrigado. Boa tarde, maestro Heitor Fonseca aqui. Maestro, queria falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, principalmente a atuação da botlane. O Mecão jogou muito bem com esses Rio. Eu queria saber se o pick de Ashe, que já foi bem falado do patch 10.15, é um pick que pode ser contestado quando vocês têm uma boa estratégia de jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as decisões que vocês tomaram para esse jogo da botlane, já que teve first pick no Bard, etc. Tá, boa tarde, Heitor. Separar em dois aqui. Primeiro, em relação ao draft, eu acho que o draft faz alguns patches, já está voltado bastante em relação à prioridade de bot lane, né? A gente tinha vários nos outros patches, agora tem Ashe, tem Thresh, tem EZ, Aphelios, né? Então a gente ainda vê bastante a bot lane dominar o início dos drafts. E eu acho que, apesar das funções mudarem ali, né, de alguns dos campeões, eu acho que é a mesma ideia, né? Todo mundo procura um pouco de prioridade, um pouco de pressão de lane. Alguns times preferem que vá pressão no começo para ter um scaling um pouco melhor, né? Então, eu acho que, particularmente, falando do Micão em relação a draft, ele é um cara muito de boa com isso, né? Então, independente do que a gente precise ou do que a gente acha melhor, ele vai se esforçar para fazer, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma boa opção com ele. E em relação ao jogo, eu acho que sim, eu acho que a botlane tanto jogou bem mecanicamente falando, eu acho que eles estavam bem mecanicamente hoje. O Redbert, na minha opinião, humilde opinião, destruiu o jogo hoje, acabou com o jogo hoje. E eu acho que eles recuperaram bastante da confiança durante essa semana, a gente teve um trabalho bastante focado nisso, então fico feliz aí pelos dois hoje. Legal, obrigado. Fala, maestro. Parabéns pela vitória. Wesley Pereira do Eclate Esportes. Na semana passada, você tinha postado em seu Twitter que não estava muito contente com a atuação da comissão técnica após acho que foi sexta semana de competições. Eu queria que você comentasse o que de fato está acontecendo para a equipe técnica não estar tão satisfeita com relação aos desempenhos. Seria mais a questão de oscilação do desempenho da equipe ou mais a questão estratégica que não tem dado certo? Boa tarde, Wesley. Na verdade, o que eu quis dizer foi que eu fiquei eu estava preocupado, né, com a parte técnica que eu quis dizer, seria a nossa técnica dentro de jogo ali, né? A nossa parte estratégica dentro de jogo não estava muito boa, não estava satisfatória. Em relação aos profissionais da comissão, eu não tenho nada para reclamar, com certeza
Eu tô com uma comissão hoje que eu tô muito feliz, muito contente, pessoas muito proativas, que querem muito ganhar com um objetivo único, né? Mas sim, eu estava muito preocupado com a parte técnica do nosso time, a gente não estava conseguindo desempenhar legal, não estava tendo uma evolução linear ali que eu esperava desde o início do campeonato, e no fim de semana passado eu acho que a gente teve 2 apresentações, na minha visão, um pouco abaixo, bem abaixo, na verdade, do que eu esperava, e ainda assim a gente conseguiu sair com uma vitória, né? Acho que um bom time também não é feito só disso, né? Então, o motivo de porque eu gosto desses jogadores é justamente isso. Eles têm um a mais também, né? Além da parte técnica. Mas eu acho que essa semana a gente trabalhou especificamente isso. Então, a gente retomou um pouquinho dos fundamentos, retomou um pouquinho do que fazia a gente um bom time técnico, né? E eu acho que a gente está engatinhando aí. Hoje a gente já teve uma melhora nesse ponto. Bacana, obrigado, maestro. Boa tarde, maestro. Bolha aqui, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse pique de 7 mid, que já vem aparecendo bastante em outras regiões. Se eu não me engano, hoje à noite, ou de manhã, né? O Faker acabou jogando com esse boneco. Eu queria que você, por favor, explicasse esse pique, o porquê desse pique, e numa composição como foi hoje, vocês são obrigatoriamente forçados a jogar um AP carry pro top ou pra bot lane, se houver um ou mais tanques do outro lado, correto? Fala, Bolha. Sim, eu acho que o set ele denota um pouquinho de diferença aí nas composições e nas fontes de dano. Ele tem algumas características bacanas na lane central ali, meio parecido com o top também, né? Ele tem boas trocas no começo, consegue prioridade, mas ele não é um pick muito fácil de executar, não. Na verdade, na minha opinião, eu acho que a gente contou bastante com a colaboração do Envy, porque o Envy, na verdade, ele já fala desse set na nossa cabeça há muito tempo já. Ele já fala desse set há muitas semanas já, talvez até mais de mês já, que ele gostaria de testar e tal. Ele joga de vez em quando na solo kill, ele gosta bastante, se sente confortável. E aí, essa semana a gente deu uma chance aí pro treino e acabou que a gente encontrou uma oportunidade de usar ele. Maravilha, obrigado. E sobre o dano AP, você é necessariamente forçado a fazer um AP top ou bot, ou é muito dependente da composição? Eu acho que depende muito. Isso é uma opinião meio pessoal, eu acho. A gente às vezes tem algumas coisas, né? É sempre bom, né? Você tentar balancear um pouco o dano mágico e o dano físico, para não ter nenhum problema. Mas tem algumas regiões, por exemplo, que o pessoal não liga muito, assim, sabe? Faz comp full AD, full AP e tal. Normalmente aqui no Brasil a gente gosta de dar uma balanceada. Eu acho que como a maior parte do dano dele é físico, é interessante você ter alguma fonte de dano mágico também, né? Eu não diria que é obrigatório, dependendo da comp adversária, né? Se a composição adversária não consegue fazer muita armadura e tal, a gente fala que é menos punitivo, né? Mas dá para se fazer dessa forma. Eu acho que tem mais de uma forma de funcionar. Eu não sei, você falou que o Faker usou, eu não vi particularmente o que a SKT usou na composição ainda, mas cabe dar uma olhada, dar uma estudada aí para ver quais são as outras formas dele. Eu não acho muito fácil de executar, não, mas eu acho que o Envy já tinha conforto já com o campeão. Beleza, muito obrigado, mestre. Maestro, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela vitória. Que quem fala é o Bruno Andrade, pela Base Rush. E eu queria saber do time em si, como a gente sempre soube, a INTZ sempre foi um time que trocava muito, se pudesse, acho que a INTZ jogava tipo, com uns 20 jogadores durante o split, e nesse segundo, não está sendo assim. Eu sei que você falou agora há pouco que 5 jogadores têm aquele algo a mais, mas eu queria que você pudesse explicar melhor o porquê da NTZ não ter feito muitas trocas e se vocês, tipo, por exemplo, estão treinando com os reservas, se tem a intenção de usar eles ainda, por exemplo, esse terceiro turno agora. Fala, Bruno. Então, essa é uma boa pergunta em relação aos reservas, né, aos outros jogadores que nós temos. Na verdade, dessa vez eu
realmente não falo de boca para fora quando eu falo que a gente tem tido um acompanhamento bastante próximo deles, sem precisar necessariamente colocar eles para jogar no fim de semana, né? Então, a gente traçou um plano bem legal aí de acompanhamento deles, eles têm treinos, o Luiz, né, o meta que normalmente sobe no palco comigo, tem acompanhado eles mais de perto ainda, então um profissional extremamente competente que eu confio bastante, e toda a comissão, toda a diretoria confia, então eles estão tendo cuidados especiais aí, eu acho, e eu acho que a ideia é aquela que eu falei no começo do split, né, é uma ideia da gente de ter alguns jovens com mais desenvolvimento, né, focado em desenvolvimento, focar em selecionar e garimpar talentos, né, para que a gente possa criá-los aqui dentro de casa, né, e que eles possam absorver o nosso jeito de jogar, absorver as nossas filosofias, para que a gente tenha confiança suficiente e achar um espaço para eles, né. Então, baseado nisso, a gente tem os nossos 5 jogadores de confiança também, né. Se a gente contar com jogadores mais antigos aí, a gente tem o Mills também, né? O Mills também é um jogador super de confiança nosso. Mas a grande maioria, o foco é gerir novos talentos mesmo, e não necessariamente colocá-los à prova de fogo direto, né? Principalmente agora com a nossa franquia chegando, a nossa liga chegando, é muito interessante a gente já dar esse passo à frente já e já ter as pessoas dentro de casa, trabalhando com eles, estudando junto com eles e preparando-os para o futuro aí da liga. Fala, maestro, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Maestro, vou aproveitar que você é o treinador, acredito que você tem um peso maior nesse tipo de decisão, porque assim, a NTZ vinha para esse confronto contra a Fúria já com vantagem no confronto direto, né, 2-0 para vocês. Portanto, vocês tendo essa vantagem, vocês poderiam escolher o lado que vocês iam jogar no jogo de hoje. Então eu queria saber qual que são os critérios que você define para escolher, né, o lado. Por que a NTZ decidiu jogar pelo lado azul hoje? Era para realmente buscar mais uma vitória? Era para testar alguma coisa diferente? Enfim, quero saber quais são os seus critérios para escolher o lado azul. Boa, Vitor. Então, na verdade, ela não é uma decisão minha, não é uma decisão especificamente minha. Eu acho que você falou bem em relação ao peso. No fim das contas, a gente acaba decidindo, né? A comissão acaba decidindo no final das contas. Mas eu sempre abro para eles falarem um pouco sobre as coisas. A gente escolheu, por exemplo, o lado azul e o lado vermelho esse fim de semana, né? Um azul e um vermelho. Então, não existe uma regra específica, só a gente prefere tal lado, mas depende do draft, né? Eu acho que, assim, tem 2 fatores principais, né, na escolha de lado. O draft, qual é a ordem que você prefere, né, as prioridades que você tem, e também o lado que você prefere jogar dentro de jogo, né? Quais são as estratégias dentro de jogo? Porque o lado azul e o lado vermelho tem algumas diferenças do mapa, né? Qual lane é mais segura, qual lane não é, né? Então, tem times que, por exemplo, escolhem um lado azul ou vermelho para proteger uma lane específica que eles acham mais fácil de jogar naquele lado, e não por causa do draft, né? Eu acho que, se eu puder ser o mais honesto possível com você, esse fim de semana especificamente foi por conta do draft, tá? Então, sendo bem direto, assim, é mais o draft que a gente quer fazer contra a Fúria e o draft que a gente quer fazer contra o Flamengo foi as escolhas de lado desse fim de semana. Não foi fácil fazer essa escolha, a gente teve que fazer uma pré-discussão de draft bastante grande durante a semana inteira para saber quais eram os lados que mais faziam sentido. Mas para nós, esse fim de semana específico foi draft. E não, a gente não está testando nada, a gente quer ganhar. Certinho, maestro, muito obrigado, viu? Boa tarde, Tyren, Heitor Fonseca aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje, principalmente as decisões da Fúria ali de resposta ao first pick de bardo da NTZ, como que vocês se comunicaram ali durante o draft e se vocês foram surpreendidos pelo desempenho da botlane da NTZ hoje. Primeiramente, boa tarde. Então, eu acho que o first pick bardo pegou um pouco a gente de surpresa. Eu acho que é uma coisa que eles estavam treinando a semana inteira e tal, mas a gente vinha achando o Ashe muito forte e tudo mais, então acabou que a gente não se prendeu muito a isso. Acho que a gente confiou bem e tal. Acabou que eles performaram muito bem e conseguiram a vantagem no bot, né? Mas acho que foi um draft muito bem pensado da NTZ, com o first pick bar e tal. Acho que eles devem ter treinado muito essa semana mesmo e executaram muito bem. Legal, obrigado.
Boa tarde, Taren. Quem tá falando é o Bruno Andrade, é pela Base Rush. E eu queria entender da Fúria que eu percebo que quando vocês começam a ficar tipo, um pouco atrás do jogo, seja, por exemplo, vocês perderem mapa ou em objetivo como Arauto, Dragão, parece que o time ele para de jogar e aí parece que vocês começam a tomar aquele famoso stomp. Por que que isso está acontecendo com a Fúria? Porque quando vocês perdem é sempre essas derrotas tipo, onde o time emplaca tipo, várias kills, várias torres, objetivos. E se você acha também que às vezes vocês, como eu falei antes, vocês tipo, às vezes param de jogar. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com a gente estar sendo muito inconstante mesmo. A gente realmente não sabe jogar bastante parte dos jogos onde a gente fica um pouco atrás e tal. A gente sempre tenta trocar por alguma coisa do outro lado do mapa e tal, mas acaba que às vezes a gente não consegue executar muito bem. Então eu acho que é mais isso. Eu acho que a gente está sendo muito inconstante mesmo. Geralmente alguns jogos que a gente ganha são vitórias boas, mas realmente as vitórias têm sido bem pesadas, digamos assim. Então eu acho que tudo isso se deve mesmo a gente ser muito inconstante. Boa tarde, Tyren, bolha aqui. E agora com essa derrota para a NTZ, vocês estão 6 vitórias, 9 derrotas. Mas quando eu vejo a tabela aqui, vocês perdem todos os confrontos diretos, tirando Flamengo, Santos e Cade, que esses vocês já ganharam. Na briga direta com vocês pela, nesse momento, quarta colocação, é o Flamengo, que vocês têm o confronto direto contra. Mas vocês têm Kabum, Prodigy e Santos bem próximos, apenas uma vitória acima ou abaixo. Dá um alerta vermelho para vocês, dá uma certa preocupação, porque vocês não podem jogar mais pelo empate. Vocês têm que jogar pela vitória. Ou não muda nada, a Fúria sempre joga pela vitória. Obviamente, vocês sempre jogam pela vitória, mas você entendeu o que eu quis dizer. Vocês têm uma preocupação a mais agora por fato de não ter os confrontos diretos. Então, eu acho que com certeza a gente está numa situação delicada agora, justamente por a gente perder bastantes confrontos diretos, mas ganhar alguns. Só que ao mesmo tempo também a nossa preocupação sempre vai ser ganhar e tal. Eu, pelo menos, posso falar por mim, eu não penso muito na tabela no geral, eu penso sempre em ganhar e tal. E eu acho que se a gente fizer o nosso e tal, o máximo que, que pode acontecer é a gente perder um confronto direto para alguém, né? Pra PRG, por exemplo. Então, com certeza, acho que todo mundo segue muito focado aqui. Ainda mais porque a gente acha que tem bastante times também, assim como você falou, tem muitos times que a gente perde no confronto direto, mas também tem times que a gente ganha, que possivelmente podem estar no quarto lugar junto com a gente. Então, acho que a maioria das pessoas aqui estão tranquilo, mas a gente com certeza vai se esforçar ao máximo para pegar essa semifinal aí. Maravilha, obrigado, Tyren. Eu que E, agradeço. Tyren, não, imagina, só para completar aqui rapidinho, uma coisa que veio na minha cabeça agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse matchup de Wukong contra Mordekaiser, porque a gente não vê muito esse matchup acontecendo com tanta frequência. A gente sabe que o Wukong tem um power spike muito forte no nível 6 por causa da ultimate dando porcentagem de dano verdadeiro, porcentagem de dano de vida, desculpa, mas a gente sabe que o Mordekaiser também tem um power spike muito forte no nível 6 por causa da ultimate dele. Como que é esse matchup? Quem que leva no early game, quem que leva no mid game? Então, esse matchup é bastante do lado do Mordekaiser. É muito complicado pro Kong, porque ele tem a passiva e tal de armadura e tudo mais, e o Mordekaiser é um campeão que dá muito dano AP. A ult do Mordekaiser também é muito bom para counterar o Kong na luta em si. Então, geralmente, o Mordekaiser ganha a lane phase e ainda consegue anular bastante do Kong na luta. Nesse caso, até eu consegui ganhar a lane, né? Mas não é algo muito normal de acontecer. Geralmente, o Mordekaiser ganha mesmo. O Kong fica alguns CS atrás, mas se o Kong não quiser morrer também, ele não morre, sabe? É mais que, tipo, o Mordekaiser segura mais o Wukong no meio das lutas e tal, e ganha lane phase.
Beleza, muito obrigado. Pode ir. Boa tarde, BRTT, Heitor Fonseca falando. Parabéns pela vitória. Mas que esse era um jogo que a PEN não tinha tanta obrigação de ganhar, por já estar com vantagem no confronto direto, principalmente do Flamengo, líder na tabela. Foi-se muito falada, principalmente pela mini farpada ali que o Bivoy soltou em você durante a semana. Eu queria que você falasse sobre o sentimento, a preparação do jogo, assuntos de bastidores falavam que você estava realmente muito focado para esse game, e vocês jogaram o que precisava para estompar o jogo e acabar o jogo em menos de 30 minutos. Então, por favor, conta um pouco sobre a semana e como foi a preparação até a vitória de hoje. Cara, eu diria que a preparação foi igual para qualquer outro time. É claro que tá aquela um pouquinho de vontade a mais e tal, ainda mais quando você vê uma farpada daquelas, tá ligado? E, sei lá, é bom pra hypar e tal. Mas eu diria que a preparação foi normal, assim, como para qualquer outro time. Eu acho que no final da semana, no final dos treinos, o importante é realmente a gente ver a melhora do time, não importa contra quem a gente vai jogar, e sim focar na melhora do nosso time, para os playoffs que estão chegando. E é isso. Obrigado. Boa tarde, BRTT, Bolha aqui. E eu queria saber... Boa tarde. Eu queria saber como que você está se sentindo com esse time da PEN, que é um time que está voando, que está jogando acelerado, que está jogando um jogo agressivo que você sempre gostou de jogar. E também você, pelos times que passou, sempre foi referência. E agora você está dividindo essa referência com Tinous, com Carioca, com Ezinha, com o Robô. Todo mundo na PEN tem um destaque. É um time de estrela, mas ninguém é... Alô? Opa, perdão, tem um time de estrelas, mas todos são estrelas, não tem uma estrela só em destaque. Isso te ajuda, alivia a pressão, te dá mais motivação para voltar a ser estrela? Como que você se sente nesse time? Com certeza ajuda, tira aquele peso, né, de... Porra, você quando chega na hora do jogo, você tem aquele pensamento de, porra, eu tenho que fazer a diferença nesse jogo aqui, senão vai dar ruim, tá ligado? E, tipo, agora, como você falou, tem muitas pessoas que têm esse poder de chamar realmente a responsabilidade e tal, e de fazer o jogo rodar, então eu me sinto muito mais tranquilo, assim, tanto durante a semana como durante as partidas, para realmente fazer o meu jogo mais tranquilo e tentar ajudar ele da melhor maneira possível. Maravilha, muito obrigado, BRTT. Boa tarde, BRTT, Wesley Pereira do Clã de Esportes, parabéns pela vitória. Eu queria comentar um pouco sobre a maneira como vocês estão jogando atualmente. Diferente de como a gente estava acompanhando no primeiro split, vocês agora estão tendo alguns estilos bastante diferentes de jogar, seja um early game bastante explosivo ou um mid game bastante controlado. Eu queria saber de você com relação a essa questão de jogar mais cedo, para poder conseguir vantagem mais cedo, como que vocês têm trabalhado para que o Carioca, em específico com o pique de Olaf, conseguisse ter uma vantagem muito grande para cima do Ranger, que estava de Nocturne, e o quão impactante é para a equipe ter essas vantagens cedos a ponto de vocês não perderem o controle da partida em caso de um erro ou outro? Cara, eu acho que a gente simplesmente joga de acordo com o que o meta atual dita, assim. Eu acho que é a maneira que tem que ser jogado, realmente agressivo, controlando os dragões, pegando os dragões rápidos e tal, para chegar na alma o mais rápido possível, que a parada é completamente quebrada. Então, acho que a gente só realmente está seguindo o meta de maneira muito boa e tentando melhorar cada vez mais. E quanto ao Carioca, a maioria das vezes a gente tenta, sim, conseguir um matchup bom para ele ou um jungle muito forte, porque ele é um jogador conhecido por gostar de jogar muito agressivo. Então, as lanes tentam jogar de acordo com ele também, pegando lanes que tem pressão, agressiva, para a gente realmente ficar todo mundo na mesma página e conseguir rodar o jogo da maneira que a gente está rodando. Valeu, cara. Valeu, Bruno. Boa tarde, quem tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush, e a gente viu que a PEN
veio, por exemplo, de uma semana 0-2, na outra veio de uma semana 1-1. E eu queria saber de vocês qual que é a mentalidade que vocês estão vindo para esse terceiro turno. É lógico que acho que uma das vezes você vai me falar que, por exemplo, tipo assim, ganhar tudo, mas em um geral, vocês já estão pensando, por exemplo, que você já tem essa vaga para essa próxima fase, um jogo de cada vez, uma vitória de cada vez. Existe, por exemplo, a possibilidade de testar algo. Como que a PEN, como que você está vendo esse terceiro turno? Cara, como eu já participei de muitos splits e tal, eu sei que quando vai chegando nesse final assim e o time está numa posição boa na tabela, eu acho que o foco principal tem que ser em consertar os erros o mais rápido possível, né? Para chegar nos playoffs da melhor maneira possível. Por mais que a gente ainda não esteja classificado, o foco tem que ser sempre nos playoffs, que é realmente onde importa. Então, claro, pensando jogo a jogo, estudando os times que a gente vai enfrentar, nunca menosprezando, para não perder pontos importantes. Mas, no final de tudo, acho que cada semana que passa, tentar consertar os erros. Por mais que alguns jogos estejam sendo bem fáceis, sempre tem erros para a gente analisar. Então, pegar esses pequenos erros e tá analisando, tá aperfeiçoando e tá chegando nos playoffs aí como o melhor time. Fala, TT, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. TT, eu tenho duas perguntinhas para você, mas prometo ser breve. Queria que você comentasse um pouco sobre essa farpada do B-Voy, mas não especificamente sobre ela, porque essa semana teve esse debate, né? Quem que seria o melhor atirador, B-Voy ou BRTT? E como você mesmo tweetou depois dessa partida, você talvez nunca tenha dado tanto pouco dano em uma partida só, é uma diferença absurda. O B-Voy deu 20k de dano mais e você deu 6, mas você estava uma calista, você ajudou a fazer os objetivos que deram a vitória para a PEN. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse debate entre B-Voy e BRTT, e queria saber também de você sobre a escolha de lados da PEN, porque a PEN teve a vantagem do confronto direto, 2-0 contra o Flamengo, então vocês poderiam escolher o lado desse terceiro jogo. Qual foi o critério da PEN para escolher o Blue Side na partida de hoje? Aliás, o Red Side na partida de hoje. Então, quanto ao critério, fica difícil falar, né? Até porque habilita aí os times ficarem pegando informações, não diria confidenciais, mas muito importantes para o nosso time. Então, eu acho que é meio errado assim eu falar por que a gente escolheu o Red Side. Mas quanto a BRTT e B-Voy, cara, eu diria que eu acho que o que tá fazendo mostrar e tal em muitas partidas que, tipo, ele parece ser muito melhor do que eu, é o fato de, eu acho que eu tô num momento da minha carreira que eu acho que eu nunca joguei tanto pensando no time, no coletivo e, tipo, sendo o menos individualista possível, como eu tô fazendo hoje em dia. Então, acho que o que eu precisar fazer para o meu time sair com a vitória no final do dia, eu vou estar fazendo, por mais que eu dê 5k de dano, 10, 20, 30, não importa. Eu acho que no final o importante é realmente a gente sair com a vitória, como eu tuitei. E é isso, cara. Eu acho que, como eu já falei, o B-Voy é um jogador exemplar, mas eu acho que ele está numa posição no time dele onde ele tem que ser o carregador, ele tem que ser aquele cara individualista. Eu acho que por isso que vai deixar muito claro às vezes que ele pode ser melhor do que eu, mas quando no final não é assim que realmente acontece. Alô, caiu o Discord? Não, tá tudo bem. Heitor? Fala, TT. Heitor de novo, cara. Só uma pergunta bem rápida. Você acredita que o jogo de hoje foi bem mais fácil do que você imaginava? Na verdade, não, mano. Eu acho que já esperava um jogo bem tranquilo, assim. A gente veio com um plano de jogo muito bom, a gente conseguiu executar muito bem o early game. É aquela parada, cara. Se a gente conseguir executar o early game do jeito que a gente está esperando, os jogos normalmente vão ser assim. Se der um problema muito grande ou se a gente errar em alguma call e tal, pode ser que o jogo azede e a gente acabe perdendo ou estendendo muita partida. Mas como tudo foi conforme aí o esperado pela gente, o jogo foi até que tranquilo. Então eu já esperava, assim.
Obrigado. TT Bolha aqui mais uma vez, e eu queria falar sobre isso que você falou de jogar para o time. Você, pelos times que passou, se eu estiver errado, me corrija, você sempre foi o strong side. E agora você não necessariamente é o weak side, mas não é tanto o strong side assim. Como está sendo essa adaptação para você de deixar de ser sempre o strong side, e se você está gostando? E numa segundinha rapidinha assim, só para falar sobre a farpa do B-Voy, posso avisar pro Doublelift ficar tranquilo que o novo meme é BRTT maior que B-Voy? Pode avisar, já pode deixar claro isso aí, que isso aí é tranquilo. E, cara, quanto à questão de não estar jogando sempre no strong side, não vou falar que está sendo fácil, porque eu sempre fui muito acostumado a jogar com bastante recurso, eu sempre fui, a maioria dos times que eu joguei, eu sempre era o maior carregador e tal. E como agora a gente tem jungle carry, mid carry, top que consegue carregar também, como a gente viu hoje, pegando muita vantagem. Tá sendo uma coisa diferente para mim, mas eu acho que se você quer se tornar um jogador completo, acho que eu precisava passar por isso na minha carreira. Pode ter sido um pouco demorado, pode sim, mas eu acho que ainda dá tempo aí de aprender mais isso, colocar mais isso aí no meu currículo, eu diria, e somar para o meu time da melhor maneira possível, como eu já comentei, com toda a minha experiência. Quando tiver que jogar com carregador, eu posso jogar, se não precisar. Já até joguei de Senna, agora no CBLOL, quem diria que eu ia jogar de Senna alguma vez, e acabamos saindo com a vitória. Então, tá sendo muito diferente, não está sendo fácil, eu diria, mas estou me esforçando ao máximo aí para no final dar certo. Maravilha, TT, obrigado. Valeu. BRTT, só para encerrar agora a coletiva, eu tenho uma pergunta mais sobre a sua Champion Pool nesse split. Você teve, com a partida de hoje, você teve 15 jogos e hoje foi a sua quarta partida com a Kalista e a quarta vitória. Eu queria que você comentasse, você, por toda a experiência que você já tem de usar diversos atiradores ao longo da carreira, eu queria que você comentasse se existe essa questão de você variar entre um atirador e outro, ou a questão de você escolher um atirador que se adapta às composições. E também queria que você comentasse um pouco sobre o porquê que a Kalista tem dado bastante certo e ela ser o principal parâmetro estatístico de vitórias na sua carreira nesse split. Cara, sobre a Kalista, eu acho que é muito simples de responder. Ela é uma DQ que ela é tipo 100% early game. Até mid game ela já cai um pouco, dependendo contra que composição ela tá jogando. Então, é como a gente está jogando, é o nosso estilo de jogo, ela encaixa perfeitamente em como a gente quer jogar. Então, acho que é por isso que a gente está saindo com a taxa de vitória tão alta. É claro que eu sempre gostei de jogar de Kalista, sempre foi um dos meus main champions, então ela estando no meta ainda, eu fico muito feliz com isso, é claro. E a primeira pergunta eu não entendi muito bem. A primeira pergunta é sobre a questão de você trazer vários atiradores, independente do meta. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que faz eu ter mais vontade de jogar o jogo, mais vontade de praticar o jogo, ter essa pool maior, ter mais champions para eu poder jogar. E eu acho que ter essa diversidade de champions para eu poder escolher faz com que o outro time fique mais confuso, fique mais difícil de draftar contra a gente. Então eu gosto bastante disso também, dessa parte do draft em si. Mas eu acho que o principal é me dar mais motivação também para treinar, me dedicar com todos os champions e me tornar um jogador mais completo. Beleza, cara. Obrigado. Valeu. Boa tarde, pessoal. Heitor Fonseca aqui. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a escolha de Nock last pick, uma vez que vocês já tinham visto a composição da PEN. E eu queria que o Nando falasse um pouco sobre como decidir sobre o campeão e o Ranger, como que ele se sentiu jogando hoje. We were looking for a late pick jungler against their team. We thought Nocturne would be able to do fine against TF, just purely matching ultimates after level 6. Ornn TF is a good combo, so we were hoping we would stabilize fast enough to have a stronger team fight around 19 to 22 minutes.
Jogar de Nock em si é uma escolha bem confortável para mim, é um champion que eu já joguei bastante no passado e o matchup contra o Olaf é bem tranquilo. Se você ficar aí e vir com ele, você tem um X1 bom contra ele e tal. E nesse jogo especificamente foi bem difícil de encaixar o Nock, porque no momento que a gente ficou muito atrás no top, eles conseguiram ter muito controle de como o jogo ia rodar. O Renekton guardou o TP dele bem e estava sempre destacando o Wave no top, então basicamente cada um minuto e meio eles tinham uma ameaça muito grande na parte de cima do mapa que eles poderiam transferir, fazer o que eles quisessem, então eles controlaram a partida a partir do top muito bem. Obrigado. Boa tarde, Nando. Boa tarde, Ranger. Bolha aqui. Eu queria saber como que tá a equipe do Flamengo agora. Vocês estão numa situação relativamente confortável, entre muitas aspas, na tabela, mas vocês ainda têm chance de não se classificar, porque tá tudo muito apertado. Como que tá a motivação para vocês? Se vocês têm o objetivo de a gente quer ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou tanto fez como tanto faz, o alerta vermelho já tá ligado, a gente quer playoff, e como que tá a mentalidade da equipe do Flamengo agora? Well, from me personally, it's been red alert since the day I joined because every week we're 0-2 away from having to literally win every game for the next 5, 6, 7 games after. So we're with the mindset to just try to win. I'm here 12, 14 hours a day trying to make us as much ready as possible, and the players are trying their best in the same direction. Beleza, obrigado, Naro. E para você, Ranger? Eu acho que o primeiro lugar ou o quarto não importa muito. Pegando o playoff, a gente tem plena confiança de que a gente ganha de qualquer time. A gente vem treinado bastante com posições diferentes, com tank top, carry top, comp rápida, comp lenta. Então a gente tem certeza que a gente vai se dar bem numa possível melhor de 5 pela diversidade e pela capacidade dos jogadores aqui. Eu acho que tem bastante jogador frio e calculista para uma melhor de 5, então o foco é chegar no playoff, mas eu diria que eu não estou muito confortável na tabela, assim, a gente precisa ganhar 4 jogos de 6 agora para se classificar, então a gente tem que dar o nosso melhor nessa reta final. Maravilha, obrigado. Ranger, boa tarde. Aqui tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush. E eu lembro numa coletiva do split passado que você chegou a falar que teve alguns momentos que você não estava contente com o time, que você chegou até a falar com o Diogo se as coisas continuassem daquela maneira, você tinha comentado que talvez você não preferia continuar no Flamengo. E eu queria saber como que tá você nessa segunda etapa. Eu sei que as coisas começaram a andar agora, vocês têm um local de treino, a comissão técnica aumentou, só que eu posso estar até errado, só que eu sinto, tipo, por exemplo, em coletiva ou em Twitter, que parece que você não tá nos seus melhores dias, sabe? Então eu queria falar que, como, por exemplo, você pessoalmente está se sentindo bem? Você acha que as coisas estão começando a ficar melhor agora? Bom, esse split não passou nenhum pensamento negativo em relação a isso. Principalmente por causa do Bevoy, assim, ele é uma grande motivação para mim, ele é um cara incrível, muito positivo e ele sempre busca o melhor dele de todos. E a chegada do Nando, junto com a nova estrutura que a gente tem para treinar agora, deu uma fortalecida muito boa no time. Eu não tô assim 100%, não é nem motivado assim, mas por jogar de casa, por esse lance do Corona, por não ter stage, é um negócio, uma vibe meio diferente que não é tão legal para mim. Eu preferiria 1000 vezes estar no stage, mas eu tô positivo em relação ao time, assim, eu tô bem contente de como que a gente leva as coisas, como que a gente conversa. Eu acho que a gente tá na direção certa para se tornar um time bom. Fala, Ranger, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Boa tarde, Nando também. Ranger, minha pergunta para você, tenho 2 perguntinhas para você, porque assim, nos últimos PEN Flamengo, sempre tinha alguma coisa... Alô? Alô? Não, tá ouvindo. Veio alguma interferência aqui, perdão. Mas então, Ranger, nos outros PEN Flamengo sempre tinha algum problema que ia acontecer que poderia afetar, né? No caso,
no primeiro PEN Flamengo que abriu o campeonato, a botlane de vocês não era a esperada ainda, vocês ainda estavam sem o Lucy, então teve essa questão que não era o Bivó e o Lucy ainda que estavam jogando por vocês. No segundo, teve o problema da perda de 2 bans do Flamengo. Só que nesse terceiro jogo não teve nenhuma punição, foi o Bivó e o Lucy que jogou, meio que os dois times estavam com 100% da força. Você acredita que esse foi o verdadeiro PEN Flamengo que a torcida esperava? E minha segunda pergunta é, já que vocês agora estão num novo espaço para treinar, queria saber se você já está sentindo o ambiente, não o ambiente em si do Flamengo, mas as coisas, como você mencionou antes, até naquele seu tweet algumas semanas atrás, se as coisas já estão começando a caminhar da forma que você esperava. Com certeza, com a nova estrutura e principalmente com a chegada do Nando, acho que a gente tomou um direcionamento mais profissional, né? A gente começou a se engajar mais em relação ao time, como a gente queria estruturar os nossos treinos e o nosso time. Então, nesse sentido, já melhorou bastante. E em relação ao PEN Flamengo, com certeza esse não é o verdadeiro PEN Flamengo. A gente tem potencial para muito mais. E, sinceramente, eu não gostei muito do direcionamento que a gente tomou em relação a como que a gente iria enfrentar a PEN. Eu acho que eles são um time muito rápido, eles punem o early game muito bem, então eu ter que jogar tipo, meio que aceitando no começo é um pouco estranho, porque não é um estilo muito que eu gosto muito, né? E se você for ver os outros jogos que a gente teve contra o Flamengo, a gente conseguiu ter um early game muito bom contra eles, a gente conseguiu sair na frente, só que a gente acabou não conseguindo concretizar isso, essa vantagem no mid game e ganhar. Então a gente tinha total capacidade de jogar, de bater de frente com eles no early game, tanto que, né, como eu falei, a gente já fez isso no passado, esse split. E a gente vai voltar muito mais forte se a gente enfrentar eles eventualmente nos playoffs, pode ter certeza. Fala, Ranger, Wesley Pereira da Eclat Sports. Eu queria que você comentasse um pouco a questão sobre o draft. A gente sabe que o Tinoz hoje tem sido um dos principais jogadores que vem trazendo o TF, principalmente pela proposta de jogo deles, que é aquele early game explosivo, com o time trabalhando sempre em ambas as sides. Eu queria que você comentasse se vocês tinham feito uma preparação justamente para não ter que dar ban nesse campeão, ou se vocês simplesmente deixaram passar para ver no que dá. A gente não pode abrir, né, muito nossa linha de pensamento, porque eles são um adversário direto, mas a gente julgou ter total capacidade de controlar o TF e jogar em torno dele. O TF em si não foi tanto problema esse jogo. Qualquer mid laner que tivesse prioridade no mid, naqueles níveis iniciais, seria um problema, porque eles conseguiriam chegar no 3v1 ou 3v2 no dive no top. Então o TF em si não foi tanto problema. É mais pelo estilo de jogo da PEN mesmo, eles são um time muito rápido e o TF possibilita isso principalmente a partir do level 6, mas a gente tinha ferramentas para lidar com isso, só que o jogo fugiu do nosso controle antes mesmo disso, então a nossa composição nem chegou a ficar online em nenhum momento para a gente poder jogar o jogo de certa forma. Só deu outra pergunta, mas era por questões estatísticas mesmo, porque tem sido um dos principais campeões do Tinoz, mas obrigado pela resposta. Boa tarde, Ranger. Aqui é o Kennedy pela Playtimes, e você falou que sente saudade assim, dos stages. Mas nessa época de pandemia, sem a presença da plateia ali, dando aquela energia, que falta isso faz para o time? E eu gostaria também que, se possível, você mandasse um recado para todos os fãs do Flamengo. É meio difícil explicar a sensação assim, mas o stage traz um certo conforto e é meio que um botão, né, um switch para quando é o jogo de verdade, assim, sabe? Se fosse comparar, eu diria que seria algo tipo assim, não sei, jogar futebol no estádio ou jogar num campo de treino, sabe? Tipo, não ter aquelas arquibancadas tão altas, assim, acho que traz uma vibe diferente, traz uma sensação diferente. E para a torcida do Flamengo, eu só tenho a dizer que eu sinto que a gente está no caminho certo e que a gente está evoluindo como time aos poucos. Eu tenho muita confiança no potencial de todo mundo aqui, da nossa staff, e tudo está bem estruturado. Hoje, contra a PEN, foi um dia típico, porque a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo de fato. Muito mérito para a PEN, que eles jogaram muito bem, mas podem ter certeza que a gente vai voltar mais forte e esse tipo de coisa não deve acontecer de novo. Pô, obrigado. É bom primeiro.
Boa tarde, Tuts. Heitor Fonseca aqui. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa Syndra, que chegou no momento do jogo ali que era um Q e uma morte, né? Como que foi esse jogo de hoje para você? Começando a falar pelo jogo de hoje, acho que foi muito caótico. Acho que a gente errou muita coisa que a gente não deveria ter errado, que a gente estava melhorando. Nosso early game foi bem ruim, mas pelo menos a gente conseguiu manter o nosso mid late game, que sempre foi forte para segurar o jogo desde o split passado, então tem esse ponto positivo. E acho que essa Syndra é um campeão muito forte. Eu gosto bastante de campeão, jogo com ele faz bastante tempo e provavelmente se passar a gente vai pegar ela nesses próximos jogos. Obrigado. Boa tarde a todos, aqui está falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush. E eu queria que você falasse o quão importante foi vencer essa partida contra a Prod, já que vocês vinham de 2 derrotas contra adversários diretos, né, contra vocês. E o quão importante foi ganhar dessa Prod e começar o terceiro turno numa vitória em cima deles, né, que muitos apontavam aí que atualmente é o melhor time aí do CBLOL. Acredito que vencer a Prod tem um gosto muito bom. Acho que eles são um time muito forte, eles estão jogando muito bem. Mas eu não tô tão feliz com essa vitória. Acho que a gente jogou muito, muito mal mesmo e a gente conseguiu voltar por causa dos erros deles. Então, assim, eu fico feliz porque a gente conseguiu os pontos, mas não fico feliz com o nosso desempenho durante o jogo. Fala, Tuts, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Tuts, vocês tinham vantagem no confronto direto contra a PRG, né? Estavam 2-0 para vocês e agora vocês venceram de novo. Mas eu queria saber o que você pode compartilhar pra gente sobre o critério de escolha da Kabum, né? Por que vocês escolheram jogar desse lado específico na partida de hoje? Acredito que a gente escolheu o Blue Side porque a gente tinha 4 Power Picks que a gente ia pegar se passassem, então isso ia facilitar bastante o nosso draft. Então, pra mim, tipo, que nem a gente pegou a Kalista First Pick, que foi um dos que passaram. E isso facilita um pouco o nosso jogo, o jeito que a gente gosta de jogar. E acredito que foi mais isso, mais para favorecer o nosso draft. A gente sabe que a PRG é um time que gosta de counter pick, mas ao mesmo tempo nós sempre fomos um time que gosta de jogar mais para pegar campeões com uma teamfight boa, que tem uma composição boa para fazer cerco, essas coisas. Então acho que joga mais para nossas forças contra a PRG. Beleza, Tuts, obrigado. Tuts, Heitor de novo, cara. Eu queria saber de você se você acredita que essa vitória da Kabum hoje dá o ânimo que a equipe precisa para retomar nesse terceiro turno, garantindo a vaga no playoff e, enfim, se preparando para fazer um bom final de campeonato. Com certeza, acho que vencer a PRG, ainda mais que eles estavam numa fase muito boa, dá um ânimo pra gente. Não foi da forma que a gente queria, né? Que nem eu falei já. Foi um jogo muito mais difícil do que era pra ser, mas eu fico feliz de qualquer forma de conseguir os pontos e eu acho que o nosso foco agora é mais pegar os playoffs mesmo e ir melhorando até lá, sabe? E acho que se a gente pegar playoff, a gente tem mais que tudo pra ser campeão. Então, esse é o nosso foco hoje. Fala, Woss, tudo bem? Vitor Ventura aqui do Mais Esportes. Woss, queria saber por que você acha que a PRG tem esse, digamos assim, esse efeito anti-Kabum. Porque vocês não tiveram um primeiro turno muito bom, mas tiveram um segundo turno excelente. Né? Vocês basicamente recuperaram o que vocês perderam no segundo turno. Porém, a Kabum era, se não me engano, é o único time que vocês têm desvantagem no confronto direto, né? Porque vocês, mesmo na fase boa do segundo turno, vocês perderam para a Kabum e agora vocês perderam de novo. Então, eu queria saber por que você acha que a PRG não consegue jogar, não consegue vencer a Kabum, se é questão de estilo de jogo e tal. Eu queria saber sua opinião. Sua opinião em relação a isso. E se você pudesse também opinar sobre a chegada da Nath, né? Queria saber o quanto você acha que a chegada da Nath, a psicóloga, influenciou a PRG a voltar a vencer no CBLOL. Ok, vou começar.
Aqui, principalmente o Dinquedo, ele tava brincando, ele já brincou até no Twitter, eu acho, falando sobre que a Kabum é o Nemesis nosso, né? E isso eu acho que já vem até do split passado, que nós tivemos jogos que tava muito bom para ganhar e não conseguimos executar o que era mais fácil, que é quando já tá fácil de ganhar. E esse split foi a mesma coisa, nós perdemos, esse é o segundo jogo nesse split que a gente perde e ganha contra eles. Eu acho que não é muito estilo de jogo, não é muito por estilo de jogo que a gente perde por eles, e acho que é mais porque eles seguram bem o jogo e a gente não meio que entra na cabeça, ou não sei, a gente parece que a gente não consegue ganhar o jogo e começa a tentar fazer coisas desesperadas e não o que a gente estava fazendo antes quando a gente estava ganhando o jogo. E você pode comentar sobre a chegada da Nath? Tinha esquecido. A Nath, ela chegou já faz algumas semanas, né? Ela sempre faz um trabalho grupal e com o time inteiro, e ela também está fazendo atendimento individuais. Eu gostei bastante de fazer o individual, porque era algo que eu ainda não tinha trabalhado antes com nenhum psicólogo, e não por os psicólogos não tentar, mas por eu nunca ser aberto a isso, então tá sendo bom para mim. E sobre o grupo, eu acho que a gente estava tendo dificuldade, principalmente dentro de jogo, no campeonato. Não, fora do campeonato, a gente tem um clima muito bom, a gente tem uns treinos bons, mas a gente não estava conseguindo encaixar dentro de jogo, e acho que ela ajudou bastante nisso para meio que manter o nosso foco e trazer o nosso jogo pro campeonato. Boa tarde. Quem tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Base Rush. E eu sei que se possível, ganhar os 21 jogos seguidos, eu sei que é bom, sempre que tem uma vitória boa também. Mas eu queria que você comentasse o quão importante, talvez, terminar esse turno, e não sei, o quão bom talvez tenha sido vocês perderem para Kabum agora, e se é importante, por exemplo, para ver alguns erros, ou às vezes até para tirar um pouco vocês, se algum jogador aí estava muito confiante, se subiu acho que para cabeça, alguma coisa, o quão importante por exemplo, foi essa derrota para Kabum hoje pro restante aí do turno. O nosso time, em geral, tá bem com o pé no chão, porque mesmo que nós tínhamos ganho 6 seguidas, na tabela nós estávamos 7/7, que é um resultado abaixo do que a gente gostaria. Então, como você disse, ganhar todos os jogos, fazer 21/0 seria o que todo mundo quer, mas derrotas sempre vão vir, então é normal você estar acostumado com isso. A derrota para Kabum, ela não foi tão impactante no caso, porque, como eu disse, a gente já está com o pé no chão, nós sabemos que nós ganhamos 6 seguidas, mas a gente precisa, pelo menos dos 7 jogos, ganhar uns 4 ou 5 para ter chance de playoff. Então, cada jogo a gente vai dar a nossa vida, independente do adversário. Posso. Rodrigo Faber, do Globoesporte.com aqui. Cara, o fato de vocês estarem com o confronto direto aberto contra a maioria dos times, né? Até aqui. A maioria dos times vocês estão 1-1, se eu não me engano, dos 7 são 5. Vocês vão enfrentar todos eles. Isso deixa vocês mais pressionados, com a cabeça mais, tipo, pô, a gente tem que ganhar de qualquer jeito? Ou isso é positivo pelo fato de, assim, vocês vão decidir de qualquer forma? Porque muitas vezes chega na reta final, mesmo que você ganhe, pode ser que você chegue no critério de desempate e acabe sendo eliminado, como foi no primeiro split com vocês, né? Você acha, qual que é o sentimento que traz isso, o fato de estar tudo aberto ainda? Eu acho que é muito bom pra gente, porque nós estamos vindo de crescente, então a gente poder decidir isso no momento em que nós estamos bem positivo, coisa que era diferente no outro split, que nós começamos muito bem, e na hora de decidir, meio que nós decaímos e não conseguimos manter o confronto direto contra os adversários, os principais adversários pro
pro playoff, e isso resultou a gente ficar fora do playoff, então acho que é muito positivo pra gente. Tinha mais alguma coisa ou eu me perdi? Cara, eu acho que deu algum problema aqui, caiu, mas depois eu pego a resposta na gravação, cara, tá tranquilo. Ah, sério? Mas caiu eu ou... Não, acho que o meu que caiu aqui, cara, deu algum pau, tipo, parou tua resposta. Mas tranquilo, a gente tem a gravação, então eu ouço, numa boa, obrigado, velho. Ah, beleza. Ô, Oz, ainda um pouco no gancho da pergunta do Faber, o quanto que, assim, vocês estavam com 6 vitórias seguidas, né? Essa derrota impacta alguma coisa na confiança de vocês ou não? Como é que você tá sentindo essa derrota na abertura do terceiro turno? A derrota, acho que não foi muito diferente dos nossos outros jogos. Nós mostramos um bom jogo, mas mesmo assim mostramos muitas falhas, então a Kabum simplesmente conseguiu punir melhor que os outros times, então acho que não muda muito porque a gente sabe os nossos problemas e antes, mesmo com as 6 vitórias seguidas, nós sabemos que nós estamos errando bastante e esses problemas têm que ser resolvidos. É isso. O Oz, é o Bruno Andrade aqui que tá falando de novo. E acho que, não sei se é para terminar a coletiva, então, eu queria que você mandasse um recado aí pro pessoal que tá torcendo aí pra Prod. Eu sei que acho que, principalmente depois que vocês começaram a ganhar tipo, bastante jogos, acho que o pessoal começou a apoiar muito mais o time. Eu percebo que o pessoal tá mandando muita mensagem positiva, acho que principalmente pro Garo, que ele tava sendo alvo de muitas críticas, eu acho que o pessoal começou a apoiar bastante ele, então queria que você pudesse mandar um recado aí pra torcida. Ok. Mandei um R. Eu queria agradecer a torcida que, mesmo com o nosso começo de campeonato, que era esperado muito mais do nosso time, nós começamos muito mal e é meio que inexplicável o que estava acontecendo antes, mas a gente não desistiu nunca e acho que muitos torcedores também não, então agradeço a todo mundo que ainda está aí torcendo por nós e bola para frente.